Pastor Alan, eu leio a Bíblia e não consigo entender. O que eu faço? Você me ajuda? Hoje nós vamos conversar sobre interpretação bíblica aqui na Quinta Teológica. Essa é a última Quinta Teológica que nós estamos gravando antes do Dia dos Pais. E eu fiquei pensando algo que poderia... pensei em tratar sobre paternidade, pensei em tratar sobre o papel do pai, mas eu acho que esse é um assunto que nós já vamos tratar na igreja durante essa semana, que vai ser um assunto bem comum. E aí eu pensei então sobre o papel de um pai na caminhada bíblica. No papel de um pai na caminhada da fé cristã. A nossa fé, ela é fundamentada, ela é baseada, ela é sustentada a partir do que a Bíblia diz. Então, nós carregamos a Bíblia, né? Nós andamos com a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, lemos a Bíblia, para que retiremos dela preciosas lições que vão nos dar o direcionamento de como devemos praticar a nossa vida, né? E como deve ser a nossa conduta. Por isso, talvez uma das frases mais comuns que você já tenha ouvido é que a Bíblia é nosso guia de fé e prática, né? Ou fé e conduta. E é por isso que nós podemos dizer que na Bíblia nós encontramos instruções suficientes para termos uma vida que, primeiro, agrada a Deus. Segundo, demonstra a diferença e aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mostra, né, testemunha a nossa vida, testemunha a transformação que a grande obra de Cristo, conquistada, né, como ponto alto da cruz do Calvário, ela se realiza sobre a nossa vida. Por isso, sendo tão preciosa a Bíblia, eu pensei em conversar com vocês hoje sobre um versículo muito interessante que diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Esse é um versículo que você provavelmente esse fim de semana vai ouvir bastante. Depois você vai ouvir de novo lá em outubro, porque normalmente Dia dos Pais e Dia das Crianças a gente acaba usando bastante esse versículo. Mas instruir como? Instruir dentro daquilo que a Bíblia diz, né? Dentro daquilo que a palavra diz. E como instruir então? Então eu pensei em fazer justamente essa caminhada, em que nós vamos nos projetar como se eu fosse o seu pai e estaria então estabelecendo uma caminhada dizendo: olha, filho, para ler e entender a Bíblia é preciso fazer esse determinado percurso. Para isso, eu separei 8 pequenas dicas. E aí eu queria, com todo carinho, com toda reverência, pedir a você, com todo carinho, como eu disse, por quê? Porque provavelmente muitas das coisas que eu já vou falar, você conhece. Talvez muitas das coisas que eu vou falar você já pratica no seu dia a dia, já pratica na sua caminhada de leitura. Mas não perca o valor desse vídeo. Se você já conhece todas as pequenas dicas de hermenêutica que eu vou dar hoje, ótimo, muito legal, sinal que você já está numa boa caminhada. Mas principalmente aproveite esse vídeo então e encaminha para aquele seu amigo que está começando a ler a Bíblia, para aquela sua tia que tem muita vontade de ler, mas lê e diz que não entende, para alguém que é para o seu filho, para o seu adolescente, né? Seu filho às vezes adolescente, ou até pré-adolescente, né? Um QA, que está começando a ler por si só a Bíblia, para ele aprender como interpretar bem a Bíblia, e principalmente para os neófitos, né? Para o pessoal que é novo na fé. A ideia hoje é literalmente nós estarmos num primeiro passo de uma caminhada, com um pai instruindo um filho. Então, se você já tem uma caminhada mais à frente, você já tem o coração preparado para entender que de vez em quando nós precisamos voltar. Você vê, 2 semanas atrás nós tratamos sobre o tempo. Semana passada nós falamos sobre a criação,
dos assuntos complexos, envolvemos física, envolvemos química, envolvemos física quântica, né? Envolvemos atomicidade de átomos, né? Então, os átomos atômicos, os relógios atômicos, assuntos complexos. E aí, essa semana nós vamos para um assunto mais light. Por quê? Porque a vida cristã é assim. Tem momentos em que nós buscamos altíssima instrução, e outros momentos nós buscamos uma instrução um pouco mais tranquila, para que todos nós caminhamos juntos e cheguemos juntos à plenitude de Cristo. Evidentemente, conhecer a Bíblia não nos traz salvação, né? O que traz salvação é realmente a obra de Cristo, mas é preciso conhecer a Bíblia para reconhecer que a morte daquele rapaz de 33 anos lá nas terras de Israel, 20 séculos atrás, para reconhecer que ele era o Messias. Nós conseguimos perceber que Jesus era o Messias porque, sejamos honestos, muitos homens morreram naquele ano, e muitos homens morreram naquela época, e muitos homens morreram se dizendo ser o Messias. Como que nós sabemos que Jesus efetivamente é o Messias? Porque as Escrituras demonstram isso. Não apenas os textos que falam de Jesus, ou a partir de Jesus, né? Os textos anteriores também nos mostram que aquela pequena criança nascida lá na cidade de Belém Efrata, né, a menor das menores, em que estabeleceu todo um ministério, nós conseguimos perceber na vida de Jesus que ele efetivamente é o Messias. E como isso? Só conhecendo a Bíblia. Então a Bíblia ela é a mola propulsora, né, que vai nos fazer chegar ainda mais próximo a Deus, vai demonstrar a vontade de Deus revelada através das Escrituras. A Bíblia ela é suficiente. Aqui dentro tem toda a instrução que nós precisamos para ter uma vida suficiente, que agrade a Deus, né? Então, a Bíblia ela é suficiente para nos instruir de tal modo que nós, assim, possamos conhecer mais a Deus. Mas ler a Bíblia, ler é extremamente importante. Eu te incentivo a ler a Bíblia, eu te incentivo a ter uma rotina de leitura da Bíblia, existem programas, inclusive gratuitos, que você baixa no celular, planos de leitura bíblica. Se você parar 45 minutos todos os dias para ler a Bíblia, em 90 dias você leu tudo. Não é difícil, né? Em um ano você consegue ler 4 vezes a Bíblia. Mas aí é meio meta, né? Eu por exemplo, levo um ano e pouco para ler a Bíblia toda. Por quê? Porque eu não vou lendo por velocidade, né? Às vezes a minha leitura de 45 minutos não é 45 minutos lendo de começo a fim, ou se você lê 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia. Não, às vezes é um capítulo só, mas que eu leio com muita calma, vou mastigando com calminha, volto, leio as referências. Nós vamos ver tudo isso hoje, então é uma leitura muito mais... né? É uma leitura muito mais mastigada, uma leitura com muito mais calma. Procuro uma outra versão. Aqui diz tal coisa, mas e na outra versão, e na outra tradução. Então, toda essa caminhada com muita calma que eu vou fazendo. Por que isso? Porque ler a Bíblia é importante, mas, né, eu te incentivo a ler, mas mais do que ler, muito mais importante do que ler, é ler e entender o que o texto diz, né? Ler por ler para cumprir a tabela, a gente lê. Aí é tranquilo, né? Tem seu valor, retém, né? A palavra nunca volta vazia. Então eu vou ler e pronto. Ok, tá bom. Agora, né, leia. Se você tem hábito zero de ler a Bíblia, leia nem que seja para cumprir tabela. Pronto. Te desafio a isso. E aí você pode parar até o vídeo por aqui se você quiser. Eu estou te desafiando a ler toda a Bíblia. Você marca lá a tabelinha e lê tudo. Pronto. Agora, não, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero que Deus fale ao meu coração, eu quero entender o que há de precioso nesse livro tão guardado, com tanto cuidado, com tanta reverência.
Aí não é simplesmente ler para cumprir tabela, ler para cumprir um gráfico lá de controle de leitura. Aí é ler com qualidade, interpretando, entendendo o que o texto diz. E para isso, então, começam 8 dicas. Eu separei 8 dicas, eu separei 8 dicas de leitura, de critérios de interpretação da Bíblia. Vamos para o primeiro? Então, o primeiro critério de interpretação é muito simples. É linguagem adequada. Quando a gente fala de linguagem adequada, parece que é uma mãe chamando a atenção do filho. Não fale tal palavra, não fala isso que é feio, tal, né? Não é isso. É simplesmente o seguinte. Existem várias traduções e várias versões da Bíblia. E essas traduções e essas versões têm níveis de dificuldade, níveis de complexidade, né? Níveis de palavras bastante diferentes. Então, cada uma dessas versões, cada uma desses textos vai ter um público-alvo. Né? Então, a pessoa que estudou um pouco mais, que lê bastante, que conhece muitas palavras, que faz palavra cruzada, ela consegue ler uma determinada versão. Por quê? Porque ela conhece mais palavras, ela tem um vocabulário maior. Uma pessoa que já não tem esses hábitos, que é uma pessoa que não tem muito costume de leitura, que não estudou tanto, tal, lê uma outra versão. Então, existem versões diferentes. Né? E aí, então, você vai achar uma Bíblia para o seu dia a dia. Não é vergonha nenhuma você pegar uma versão mais facilitada. Eu, por exemplo, gosto muito de uma versão chamada NVI, Nova Versão Internacional. Ela é bem prática, ela é bem fácil de leitura, qualquer um, né? Uma pessoa, a gente chama de homem médio, qualquer homem médio consegue ler, ou seja, uma pessoa que comum consegue ler, não tem nada muito difícil lá, e é uma leitura bem legal, assim, uma versão bem legal da Bíblia. Existem outros, por exemplo, existe a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é também uma leitura bem tranquila, né? Então não vai ter aquele voz, né? Uns verbos diferentes, umas conjugações verbais diferentes, próclise, mesóclise, ênclise, né? É quase como se fosse uma conversa do dia a dia. Então, essas versões são muito legais e eu uso elas para o dia a dia. Nas minhas leituras, por exemplo, eu faço todas na NVI, né? Eu tenho uma NVI, eu estou mostrando aqui uma outra, né? Essa daqui é uma Almeida Corrigida e Fiel, porque ela é uma Bíblia de estudo, né? Tem ali uma preciosa que é uma King James, né? A Bíblia do Rei Tiago. Essa Bíblia para mim é preciosa porque é a Bíblia da minha ordenação, a Bíblia que a igreja me deu quando eu fui ordenado. Tá ali, eu uso ela também, já usei inclusive aqui no Teu Legal várias vezes. Mas achar uma Bíblia dentro da linguagem que você lê e entende aquelas palavras é o primeiro passo. E aqui eu então queria fazer uma distinção. Vocês viram que algumas vezes eu falei tradução, outras eu usei a palavra versão. Qual que é a diferença de uma para outra? Bom, cada vez que uma editora, cada vez que alguém se propõe a publicar uma Bíblia, essa pessoa tem dois caminhos. Ou ela vai no texto original, nós temos os textos originais, né? O escrito, não é assim que nós temos... Alguns fragmentos ainda existem, mas não é que nós temos lá um livro que é a Bíblia original guardada. Nós temos vários rolos de pergaminhos copiados, né? Então há milhares de pergaminhos guardados que copiaram os textos ainda nas linguagens originais. Hebraico, alguns trechos de aramaico, né? Mas basicamente hebraico, e aí o Novo Testamento em grego. Né? Então, nós temos duas opções na hora de publicar uma Bíblia. Você pode ir nesses textos originais e fazer a tradução deles para o idioma que você quiser, como por exemplo o português, ou você pode pegar várias Bíblias que já estão em português e usar elas de referência, né? Então você vê lá 5 Bíblias, olhou determinado versículo nas 5, e aí você reescreve ele a partir desse texto comum, né? Essa é uma outra opção. Então, qual é a diferença entre uma tradução
e uma versão. A tradução é que o autor foi ao texto original, pegou o texto original, traduziu do texto original para o idioma que ele está publicando. Exemplo disso, um homem chamado João Ferreira de Almeida. A gente fala tanto, a Bíblia é João Ferreira de Almeida, por quê? Porque João Ferreira de Almeida pegou os textos em hebraico, pegou os textos em grego, não fez isso sozinho, isso é um trabalho que não se faz sozinho, né? Você tem normalmente uma equipe que vai fazer isso, mas ele pegou os textos em hebraico do Antigo Testamento, os textos em grego do Novo Testamento, e aí sentou e traduziu eles para o português, né? Então, por isso que nós temos a tradução da João Ferreira de Almeida. Aí você vai falar assim, mas eu tenho a Fiel, eu tenho a Corrigida, eu tenho a João Ferreira de Almeida atualizada. O que é isso? É que simplesmente eles pegaram o primeiro texto que o João Ferreira de Almeida publicou, e aí vão, né? Então, atualizam determinadas construções verbais, determinadas... então eles estão atualizando a Bíblia. Não, eles estão atualizando a linguagem que está na Bíblia. Né? Aí atualiza determinado versículo, atualiza determinada conjunção verbal, justamente por causa disso. Ou a corrigida, né? Então, em um determinado lugar tinha lá por exemplo, uma conjugação, uma colocação pronominal que era próclise. E aí eles notam que pelas regras do português, ela seria melhor ali uma mesóclise ou uma ênclise. Se você não lembra disso, depois você vai rever lá nas suas aulas de português. Mas faz essa correção, tal, alguma coisa assim. Então, ok, sem problema nenhum, né? Agora, por exemplo, nós tivemos a reforma da língua portuguesa. Então, a reforma da língua portuguesa mudou uma série de regras. Então, logo as Bíblias já serão revisadas, né? Não é que nós estamos tirando os textos bíblicos, é que determinadas palavras se escreviam de um jeito, agora não escrevem mais. Então, faz todo esse trabalho de revisão gramatical mesmo, né? Revisão de português mesmo, né? Faz toda a revisão das escritas e tal. Então, a tradução é isso. Aí a versão é quando eu faço essa junção de vários textos, uso inclusive textos de interpretação, o que os estudiosos falam sobre determinado texto, e a partir dali, então, eu faço uma nova versão, né? E aí, uma nova versão, por exemplo, a nova versão internacional, né? Por que isso? Porque eles criaram a nova versão internacional, ela surge em inglês e depois é traduzida para o português e tal, né? Mas é uma versão, eles não usaram como base o texto original. Usa o texto original, mas usa também com o mesmo peso as traduções que já existem, né? Então, essa é a diferença entre tradução e versão. Posso usar a tradução? Pode. Posso usar a versão? Pode também, né? Não tem problema nenhum. Isso é muito legal. Qualquer versão é boa? Ou qualquer tradução é boa? Não, né? Tem traduções que não são boas, tem versões que podem não ser boas. E aí, como que eu vou saber então? Fácil. Você normalmente vai ver porque são as mais utilizadas, né? Então você vai numa livraria evangélica, você vai numa editora e vê qual que o pessoal costuma usar. Eu, pessoalmente, qual que você usa? Eu já estou te indicando, eu uso a NVI, tá? Mas capa dura, capa mole, capa de couro, não sei o que, tanto faz, né? Aí vai, tem a borda dourada, isso não importa. Estou falando sobre o texto escrito. Pode usar a nova versão internacional, que é bem bacana. Você vai conseguir bem legal e ela tem um texto bem bacana, tá? Eu não vendo Bíblia, não ganho nada com isso, mas o meu único ganho e a minha principal satisfação é que você tenha um bom texto na mão. Mas eu quero ler, por exemplo, existem umas novas versões... Não vou falar mal de nenhuma versão. Mas eu achei essa determinada Bíblia aqui para vender numa editora, sei lá, estranha e tal. Pode ser boa? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, entre correr o risco, né, vai no clássico, que é melhor. Vai firminho ali no clássico, que você corre menos risco, tá? Então, pro dia a dia, ótimo, NVI, legal, nova tradução na linguagem de hoje. Mas eu quero usar uma tradução, tudo bem? Tá, a linguagem de hoje é uma tradução, mas se você quiser também uma João Ferreira de Almeida também,
sem problema nenhum, né? Uma atualizada é bem legal, tá? Essa minha aqui é a João Ferreira de Almeida atualizada. E a King James também? Também. King James também é legal. A King James tem um exemplo bem legal para a gente entender por que a Bíblia às vezes precisa de atualização, né? Quando ela foi publicada, o rei Tiago, rei da Inglaterra, pediu aos seus estudiosos que fizessem ela o mais fiel possível ao original. Então, eles tentaram fazer a Bíblia mais fiel possível ao original. Ao ponto que tem uma descrição lá de animais, né? E aí tem um animal que, quando é descrito, o nome dele em hebraico é um animal de um chifre só. E que animal tem um chifre só? Bom, na mitologia, né, no imaginário europeu, o animal que tem um chifre só é um chifre, chifre é córneo, né? Então, um córneo, unicórnio. Então, a Bíblia, a King James, na sua versão original, dizia que existia unicórnio, né? E, na verdade, hoje a gente sabe que o animal é o rinoceronte. Olha só, né? Por quê? Porque o rinoceronte tem realmente um chifre só no meio. Mas são duas protuberâncias. Tudo bem, mas é um só aqui no meio, né? Não são dois laterais como uma vaca, por exemplo, ou como a grande maioria dos animais que possuem chifre. Então, é por isso que precisou de uma atualização, né? Porque o termo, foram muito específicos no termo, era animal de um chifre só, animal de um chifre só. Para o hebraico é o rinoceronte, mas na hora de traduzir para o inglês, traduziram como unicórnio, você vê, né? Então, essas questões de atualização precisam, tá? Então, o primeiro critério é achar uma Bíblia que tenha uma linguagem que você consegue entender. Legal? Bacana. Mesmo assim, como que você vai comprar uma Bíblia, você não vai ver todas as palavras que tem ali, né? Então, eventualmente, pode acontecer de você encontrar uma ou outra palavra, um ou outro texto que você não entendeu. E aí, o que você faz? Simples. Aí você faz o que a gente faz quando a gente acha uma palavra que a gente não conhece. O que a gente faz quando a gente acha uma palavra que a gente não conhece? A gente consulta um dicionário. Fácil, né? Pois é isso mesmo. Não é vergonha nenhuma você estar lendo a Bíblia, encontrar uma palavra estranha e buscar o significado dela, o que ela significa, ou o que é isso, olhar isso no dicionário, tá? Então, não tenha vergonha. Então, primeira dica, use uma Bíblia com a linguagem adequada. A segunda é, procure um dicionário. Mas que tipo de dicionário? Bom, depende. Tem dois tipos de dicionários no caso dos bíblicos, né? Você vai ter um dicionário de português mesmo, né? O Aurélio, o Ruais, qualquer dicionário, né? Você vai usar um dicionário de língua portuguesa. Por quê? Porque sim, porque você não é obrigado a conhecer todas as palavras. Eu sou professor de português, sou formado em letras, né? Todo o meu estudo, vocês sabem muito bem, e ainda assim, vira e mexe, eu estou procurando um dicionário, o significado dessa ou daquela palavra. Não é vergonha nenhuma isso. Pelo contrário, vergonha é você não saber e não ir atrás. Aí é vergonha, né? Não saber e buscar saber é motivo de orgulho. Então, use um dicionário. Mas e os dicionários bíblicos valem? Claro que sim. Por quê? Porque o dicionário normal ele vai trazer a palavra, né, da língua, o que aquela palavra significa para determinada língua. Então, quando nós olhamos um dicionário bíblico, os dicionários bíblicos eles vão trazer aquela palavra dentro do contexto bíblico, e a grande maioria dos dicionários bíblicos vai trazer, inclusive, as referências, onde que aquela determinada palavra ocorre. Então, é super legal e é super útil também. Então, segunda dica é use um dicionário, né? Legal, né? Essa é muito fácil. E também você pode usar manuais para isso, né? Eu separei aqui 2 manuais. O primeiro que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, do Norman Champlin. Tá? Eu tenho o azul é o Novo Testamento, eu tenho o vermelho, que é o Antigo Testamento, estão todos aqui, é uma fileira inteira da estante.
Então tem uma enciclopédia de teologia, Bíblia e filosofia, tem todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, interpretado versículo a versículo. Cada versículo, ó, você pode ver aqui, eu abri aleatoriamente, você pode ver, mas, vamos ver. Aqui é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, 1. E aí aqui ele vai trazer, no caso do Novo Testamento, ele traz o texto em grego, aí ele vai trazer toda a explicação, ó. Só de 2 Coríntios 1, 1 é isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Aí aqui é o 2. Então, um versículo em todo esse texto. Olha aqui, ó. Versículo 2 é todo esse texto aqui. Tá? Então, ele vai trazendo toda a referência. E é muito legal porque muitas vezes ele, inclusive, vai fazer remessa, né? Então, quando ele vai tratar, por exemplo, de um determinado profeta, aí ele fala assim, porque o profeta? Aí ele traz assim, veja na enciclopédia a definição de profeta, né? Mas essa é uma coleção pesada. Você imagina, do Novo Testamento são 7 volumes, do Antigo Testamento são 11 volumes, né? A enciclopédia são mais 8 volumes, né? Cada um desses é um volume. Esse é o 4, né? Então, é uma biblioteca grande, pesada, inclusive cara, tal. Então, não é um investimento assim para quem está começando a caminhada, né? Mas para quem está no dia a dia estudando a Bíblia, vale muito a pena. Ah, mas eu quero começar a minha caminhada de interpretação. Aí eu quero te indicar um outro livro. Eu também não ganho nada com a venda dele, tá? Não vendo o livro, não sei. Você pode achar editoras que tem várias e tem em vários lugares, mas eu queria te indicar esse aqui, ó. O Manual Bíblico Unger, tá? O Manual Bíblico Unger é bem legal, é do Merrill Frederick Unger. Ele é bem legal, né? Ele não traz versículo a versículo, mas ele traz trechinho a trechinho. Então aqui, por exemplo, eu abri, vou pegar aqui algo do Novo Testamento. Aqui, ó. Ele traz aqui uma apresentação sobre o Evangelho de Marcos, faz toda uma alocação do tempo, do propósito de escrita do livro, e aí ele vai separando trechinhos em que ele vai explicando os trechos. Então, o Manual Bíblico Unger, existem outros manuais bíblicos, mas eu gosto desse daqui, e é o que eu uso. Muitas vezes eu uso para rápidas consultas, assim, para pauta do que tratar no Teu Legal, eu uso o Unger. Hoje mesmo, para preparar essas dicas de interpretação, eu tirei revi as dicas de interpretação a partir do manual do Unger, né? Então, é um manual bem legal de você investir. Então, primeira regra, use uma Bíblia com uma linguagem bem legal e quando tiver uma outra palavra que você não conhece, aí você usa manuais, né, de dicionários e manuais para te auxiliar nisso. E aí, ok, então já consigo, tendo uma Bíblia com uma linguagem fácil e tendo um dicionário para me auxiliar, eu já consigo ler e entender o que está escrito, ok? Ok, esse é o nosso primeiro passo. Então, estou lendo e aquele texto já faz sentido na minha cabeça. Mas qual é a melhor interpretação? Como interpretar? Como saber o que aquele texto quer dizer? Bom, aí nós temos a terceira dica e as posteriores, né, já são nesse sentido de interpretação mesmo. O primeiro deles, que é a nossa terceira dica, é de que queria te contar, se você ler a Bíblia toda, desculpa dizer, mas você não vai ser o primeiro a ler a Bíblia toda, né? Então, outras pessoas, durante os 20 séculos de cristianismo, ou durante os praticamente 50 séculos que nós temos de Antigo e Novo Testamento, nós temos várias pessoas que já leram toda a Bíblia e já estabeleceram leituras a partir dali. Então, nada muito inovador, nada muito, né, novo pode surgir das Escrituras. Não há nenhum texto muito novo que nunca tenha sido lido.
É difícil você encontrar uma nova interpretação para a Bíblia. Nós normalmente encontramos novas aplicações, né? Então, a vida está diferente, a vida vai mudando, o texto continua sendo o mesmo, Cristo continua sendo o Senhor das nossas vidas, mas nós aplicamos isso, né? Então, nós temos uma aplicação diferente. Então, cada pouco surgem questões. Por exemplo, o meu avô era um homem de uma época diferente, era um homem de um contexto diferente, né? E aí, dentro da igreja que meu avô foi pastor, nós tínhamos um costume de que as pessoas não tinham televisão em casa, né? Por quê? Porque esse era o costume da época. Então a televisão tinha um determinado valor. E aí hoje, você vê, tem pastor que tem até canal no YouTube. Você acredita nisso? Você vê se pode isso. Tem igreja que tem canal no YouTube. Né? Onde já se viu isso? Né? Mas essa é a ideia. Quer dizer, nós reinterpretamos o que é a participação do alcançar das pessoas, né? Então, nós continuamos indo a todos os confins da terra, a Samaria, a Judéia, até os confins da terra. Dessa vez nós vamos de modo eletrônico. Então, as coisas vão se aplicando de modo diferente, mas a interpretação continua sendo a mesma. Então, a terceira dica é: se apoie em leituras anteriores. Então, como que esse texto comumente é interpretado? Como esse texto normalmente é entendido? Não precisa ir muito longe. A gente tem várias interpretações disso. Há igrejas que já têm alguns textos, inclusive consagrados. Olha, nossa visão sobre determinado assunto é esse. Os batistas têm isso. Você acha nos nossos sites, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira. Você acha toda essa documentação. Então, as leituras anteriores são sempre um bom referencial. Mas eu não quero ficar consultando os textos históricos. Tudo bem. Então, vale para você também a quarta dica. Não que para quem consulte antes não vale, mas tenho mais uma dica. Uma dica que precisa ser dada é que nós temos um só texto. Eu falo a Bíblia, né? Mas são 66 livros, então não são as Bíblias ou os livros. Sim, são os livros, mas é a Bíblia. Por quê? Porque ser um texto só faz diferença na interpretação. Então nós temos vários textos escritos por autores diferentes, são cerca de 40 autores da Bíblia, que escrevem os 66 livros, né? Em tempos diferentes. A Bíblia leva alguns séculos para ser escrita na sua totalidade, escrito em lugares diferentes, nem todos estavam, né? Tem trecho que foi escrito no Egito, tem trecho que foi escrito aqui, ali e tal. Então, em lugares diferentes, em cidades diferentes, em contextos diferentes, mas é um texto só. Ou seja, os textos conversam entre eles, né? E é justamente por ser um texto só que então nós temos que colocar um óculos. E aí é a nossa quinta dica. Para você entender o Antigo Testamento, olhe a partir dos olhos do Novo Testamento. Por quê? Aí eu vou pegar uma outra Bíblia aqui, um pouquinho diferente. Essa Bíblia é uma Bíblia hebraica. Bíblia hebraica. Ela é publicada por uma editora judaica. Então, a Bíblia hebraica, na edição judaica, ela tem um texto um tanto quanto diferente. Por quê? Porque ela é interpretada a partir da visão de um judeu, né? E aí, tem alguns trechos interessantes. Eu separei aqui para a gente ter uma noção, Isaías 53. Isaías 53, numa leitura cristã, ele está prevendo a vinda de Jesus. Ele está, profeticamente falando de Jesus. Olha como a minha Bíblia do dia a dia, né? Como a minha Bíblia vai falar, passei, Jeremias, Isaías. Como a minha Bíblia vai falar como a minha Bíblia vai falar a respeito dessa profecia de Jesus. Então, quando eu estou olhando Isaías 53, a partir do versículo 5, Isaías 53, 5,
na Bíblia, nessa minha Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, publicada junto com a editora AD Santos, né, a Bíblia do pastor Adélcio, que foi um trabalho precioso que o pastor Adélcio fez, junto com vários outros professores. O professor Jaziel também está aqui nessa Bíblia, né, nos textos de apoio dessa Bíblia. Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Legal? Lindo, né? Então, mostrando que o sacrifício de Jesus é aquele que leva, né? Jesus leva sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Mas Isaías 53, 5, num texto judaico, diz assim: na verdade, era o sofrimento das nações que Israel suportava, e as dores que oprimiam a nação de Israel, mas nós consideramos um ser aflito e golpeado, ferido por Deus. Mas espera aí, por que Isaías, na Bíblia cristã, está dizendo ele, e na Bíblia hebraica está dizendo Israel? Mas olha só que interessante. Na Bíblia hebraica, quando ele fala assim das nações, ele vai colocar entre parênteses Israel. Por que ele coloca entre parênteses? Porque é uma forma de interpretar. Então, os judeus, ao olhar esse texto, por não reconhecerem Jesus como Messias, eles interpretam que esse ele, a Bíblia cristã só diz ele. A Bíblia hebraica diz assim: ele quem? A nação de Israel. Entendeu? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento com os olhos do Novo Testamento, aí nós enxergamos claramente e indubitavelmente a figura de Jesus. Legal, né? Então, olhar para o Antigo Testamento com olhos do Novo Testamento. Legal? Então, essa é a quinta dica. E aí tem uma sexta, que é: nós precisamos entender que tipo de texto é. Por quê? Porque o tipo de texto também vai fazer diferença. Como assim? Simples, nós temos vários textos na Bíblia. Nós temos textos proféticos, nós temos textos históricos, nós temos textos poéticos, nós temos textos, né? Nós temos cartas. Então, conforme o tipo de texto, nós vamos ter determinadas interpretações. Por exemplo, João vai dizer que Deus é Espírito. Ok, quando diz que Deus é Espírito, então mas veja, João, que tipo de texto é? Ah, mas João é o Evangelho. Ah, então, João é o Evangelho, então tudo bem. Então, quando nós olhamos para João dizendo que Deus é Espírito, nós entendemos que a palavra Espírito significa... o que será que significa? Significa Espírito. Por quê? Porque ali é um texto que está contando uma história. Então não tinha por que João dizer que Deus era Espírito e esse Espírito significar, ai meu Deus, alguma outra coisa, né? Agora, tem determinados textos que não é bem assim. Por quê? Porque quando aparece uma determinada posição ou determinada... né, alguma determinada qualidade, alguma coisa assim, a gente precisa entender. Por exemplo, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Jesus era feito de carne e osso? Jesus era homem, né, matéria, assim, tal? Ou ele era feito de farinha de trigo e água e fermento? Porque pão é feito com isso, farinha, água, fermento e eventualmente algum condimento a mais. Ah, mas então Jesus era realmente o pão? Né? Então, veja, ali Jesus está fazendo uma construção alegórica, né? Então, ali ele está fazendo uma construção, dizendo assim, ó, eu sou aquele que traz o alimento, né? O pão, lá da ideia de pão nosso de cada dia, o alimento mais básico, o alimento mais essencial, né? Pode ver, quando a gente fala assim, fulano foi preso, né? Os regimes totalitários têm, fulano foi preso a pão e água.
né? Quer dizer, a pessoa só tinha a água para tomar e um pão seco ali para comer. Sinal de que o pão tem um valor social, que significa é um alimento super simples, mas é o mínimo que o ser humano precisa para comer. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, ele está dizendo assim que você não precisa de nada mais, de que na sua essência, no mais íntimo do mais íntimo, Jesus é suficiente ali para te alimentar, né? Então não é que Jesus é feito de trigo, é que ele é na essência a fonte do nosso sustento. Aleluia por isso! Mas é uma questão de interpretação. Jesus não é feito de pão, né? Jesus foi feito homem, carne, né? Gente, carnes e ossos, né? Então, é uma questão de interpretação. Então, entender o que aquele determinado texto está dizendo. Ou, por exemplo, às vezes ajuda a gente a não pagar mico. Por exemplo, o dia que você for a Israel, você vai numa caravana com a igreja, tal, você não vai pagar esse mico. Mas se você for sozinho, pega um guia sem muito critério lá, ele vai te levar para você, por exemplo, visitar a hospedaria em que o bom samaritano deixou o rapaz ferido. Ou ele vai te mostrar um alto de um vale, assim, dizendo, ó, você tá vendo aquele vale? Lá era a fazenda do pai do filho pródigo, né? E aí você vai dizer assim, olha que legal, tira foto e tudo. Não existe hospedaria do bom samaritano. Por quê? Porque aquilo era uma parábola. Não existe fazenda do pai do filho pródigo. Por quê? Porque aquilo era uma parábola. O que era parábola? Era uma historinha, né, que se contava. No caso, são duas historinhas que Jesus contou. Então não há esse lugar. É uma ilustração que Jesus faz. Né? Então, entender que aquilo não existiu em si, mas que aquele texto mesmo não existindo, que aquela história tem uma moral, tem uma importante lição ali a ser retirada. Então, entender o tipo de texto nos ajuda na interpretação. Mas e em determinados momentos realmente acontecem determinadas coisas, tal? Essa é a nossa sétima e penúltima dica de interpretação. O mais simples, a sétima e penúltima dica é a seguinte: a versão mais simples de um determinado fato é a versão que deve se manter. Por quê? Porque nós sempre podemos pensar em algo muito miraculoso, né? Em algo muito grandioso, tal, e que possa ter ocorrido. E aí, se tem uma versão mais simples, é ela que valeu. Por exemplo, vamos pegar o fato do Antigo Testamento. O povo atravessou o mar. Moisés levanta o seu cajado, o mar se abre e o povo passa. Ok? Todo mundo conhece essa cena? Ok. Você pode dizer assim, não, mas veja, porque tem as montanhas do Egito, porque poderia vir uma massa de ar, e a massa de ar ser devidamente canalizada ali, e na conjuntura de uma maré, de uma maré baixa, com um eclipse lunar, e ventos a tantos nós soprando daquela determinada maneira, poderia ser. Cara, é um conjunto de coisas muito difícil de acontecer. Então, qual é o mais fácil de acontecer? É o milagre, né? Que é o mais fácil no sentido de que o milagre pode acontecer facilmente, mas simplesmente é um milagre, pronto, né? E aí, pronto, aconteceu o milagre, o mar abriu, o povo passou, os egípcios vêm, o mar fecha e pronto, né? É a interpretação mais simples, portanto, essa é a interpretação que fica. Né? Mas e a outra interpretação não poderia efetivamente acontecer? Bom, até poderia, mas essa é uma interpretação do que a gente chama de heterodoxa. Você já ouviu falar em ortodoxo? Ortodoxo é simples, é a interpretação tradicional. E aí eu peguei aqui um exemplo, mas tem um exemplo bem claro disso. E inclusive, nas 10 pragas, a gente tem a transformação do Nilo em sangue. Então, você sabe que uma das pragas é essa, né? De que as águas do Nilo se transformaram em sangue. A Bíblia diz que era sangue. E aí, era realmente sangue? Bom,
Existem pessoas que dizem que não era sangue, que é uma alga que passa por um processo de natural multiplicação anormal dessas algas e que aí dão uma tonalidade vermelha às águas do rio, e aí a partir dessa tonalidade vermelha do rio eles dizem, olha, está como sangue, então virou sangue ali e tal. E se tem essa alga morando lá no Nilo, por que não acontece mais isso? Entendeu? Por que não acontece mais? Por que nos últimos 50, 100 anos a gente não viu o Nilo se transformando novamente em sangue? Eu estou falando só dos últimos tempos, né? Que a gente já tinha câmera de TV, já tinha câmera fotográfica e tal. Por que não acontece mais? Entendeu? Nossa, é tão difícil achar, assim, acontecer um milagre. Não, pronto, a água virou sangue. A Bíblia diz que virou sangue, pronto. Simples. Virou sangue, pronto. Milagre. Acabou. Então, essa é a interpretação ortodoxa. Pronto. Então, é uma boa interpretação. Não fica tentando achar chifre em cabeça de cavalo ou pelo em ovo, né? Não tem. Né? A Bíblia diz que virou sangue, pronto, virou sangue. E aí, então, entender ela pelo mais simples é o mais fácil. E tem uma dica que é preciosa, que é a minha dica final, que é a seguinte: você ao olhar a sua Bíblia, e aí eu olhei em várias das que a gente tem aqui em casa, ao olhar a sua Bíblia, normalmente você vai ver ali pequenos números, né, os números maiores, que vão formar os capítulos, aí os números menores, sempre assim no alto, que vão formar os versículos. Isso você já sabe, bem tranquilo, tem um vídeo nosso aqui, tem uma quinta teológica que eu mostro isso, mas você já notou que de vez em quando tem umas letrinhas pequenas em itálico, assim, soltas em cima, né, a cada canto um texto e tal, e aí algumas Bíblias têm no meio uma coluninha, algumas têm uma notinha de rodapé com alguma referência? Então, essa é a nossa última dica, que é veja as notas que a Bíblia tem. Por que isso? Porque ali naquelas letrinhas você vai ter várias referências. Jesus mesmo fala, está escrito, né? Então o diabo atenta a Jesus e aí Jesus responde, mas também está escrito, né? Ou em outros textos, por exemplo, quando Jesus vai ao templo, ele pede o livro do profeta Isaías. E aí ele abre lá e lê um trecho de Isaías. Ok, mas que trecho é esse? Né? Então, Jesus não dá nem capítulo nem versículo de qual trecho, né? Estou lendo Isaías tal. Não tá, ele não diz. Qual é o texto? Você vai ter que ler Isaías todo para achar? Bom, você pode ler Isaías todo para achar. Mas, normalmente, a Bíblia ela vai ter uma letrinha e vai ter uma anotação ali dizendo IS, e aí vai ter a referência. Então, preste atenção nas anotações para você entender. Tem uma questão, por exemplo, eu vou usar aqui de exemplo bem interessante, que é da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né, menstrual, que não cessava por 14 anos. E aí, quando ela toca em Jesus, aí ela sabe que Jesus está na cidade, ela vai até a cidade, havia uma multidão, ela passa no meio da multidão e ela toca no manto de Jesus. E quando ela toca no manto de Jesus, ela é curada. E aí a Bíblia diz assim que ela tremeu e teve medo. Que mulher boba, nada a ver, né? Ela foi curada, ela ia ter medo do quê? Bom, se você olhar na notinha de rodapé, você vai descobrir. Por quê? Porque a notinha de rodapé vai te jogar lá para Levítico. E Levítico vai dizer que uma mulher que esteja impura, né, com fluxo de sangue, que esteja impura. E quanto tempo dura isso? Bom, Levítico vai dizer que uma mulher, ela vai ficar durante o seu período menstrual impura, depois mais 7 dias ela continua impura, aí ela toma um banho num mikve, né, que é um poço especial para isso, um espaço especial para isso, e aí ela deixa de estar impura, então ela pode voltar ao convívio da sociedade. Mas,
se o fluxo continuar por mais tempo do que o período normal, enquanto durar o fluxo, ela estará impura. Então, essa era uma mulher que estava por 14 anos impura. Já tinha vendido todos os seus bens, o texto diz, né, que ela já tinha vendido todos os seus bens, já tinha aberto mão de tudo, já não tinha mais nada. Ela era uma mulher completamente impura. Mas o texto lá de Levítico também diz que se uma mulher impura tocar em um sacerdote, ela deve ser apedrejada. Então, quando essa mulher com fluxo de sangue impura toca no manto de Jesus, aí você entende por que ela teve medo. Porque ela deveria ser apedrejada se Jesus fosse levar a lei ao pé da letra, né? E aí ele fala: alguém me tocou, de mim saiu o poder. E aí ele vira e aquela mulher está encolhida, dizendo: ai, eu fui curada, mas ele notou. Agora eu serei morta apedrejada. Então aí você entende o porquê do medo da mulher. E aí Jesus vem e liberta ela desse jugo, né? E fala: vai, filha, tá tudo bem, que bom, você foi curada, glória a Deus, fica tranquila, né? Você já não é mais impura, tá tudo bem, toca a sua vida. Legal, né? Então veja que é um valor especial para nós entendermos a história dessa mulher. Isso a gente consegue tranquilamente perceber nas notinhas, conforme você está vendo ali, né? Então, estou te mostrando agora esse texto e como ele vai fazer a referência. Bacana? Eu encerro por aqui desejando efetivamente que você seja a cada dia mais e mais apaixonado pela palavra, mais e mais apaixonado pela Bíblia, mas principalmente de que você compreenda plenamente o que a Bíblia tem a te dizer, para que essa paixão não morra no texto, mas que ela se torne vida e que ela seja uma grande ponte para você se aproximar ainda mais do amado de nossas almas, né? Do amado Senhor Jesus. É compreendendo perfeitamente o que a Bíblia fala sobre Jesus que nós vamos entender a grandeza de quem Jesus é. Inclusive, compreender que a Bíblia não consegue dizer plenamente quem Jesus é. Quem diz isso? A própria Bíblia diz isso. João 21, 25 vai dizer que se nós fôssemos escrever todas as maravilhas que Jesus realizou, não haveria livros suficientes no mundo. Ou seja, há muitas maravilhas que Jesus realizou que nem estão gravadas nas Escrituras. Mas é compreendendo o que o texto diz sobre Jesus e sobre tantos outros personagens bíblicos que nós nos conhecemos melhor e nosso relacionamento com Deus só melhora. Por isso, eu com muito carinho entrei hoje na sua casa para te trazer essas 8 dicas bíblicas. Estão aparecendo todas de novo aqui. Aparecendo trazer essas 8 dicas de interpretação para que assim você possa ter uma vida mais próxima de Deus, mais próxima das Escrituras e efetivamente cumprir o querer de Deus na sua vida. Então, eu queria encerrar o vídeo de hoje orando para que isso realmente aconteça. Vamos orar? Senhor, eu abençoo a vida de cada um que tenha nos acompanhado até aqui. Desde já eu peço que o Senhor esteja derramando sobre a mente e o coração de cada um uma porção dobrada do seu entendimento e que eles possam encontrar na Tua palavra cada uma das palavras de conforto e incentivo que precisam. Abençoe a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, para que nós tenhamos a ousadia de buscar a Tua palavra e buscar o Teu querer, mas toda a reverência para fazer uma boa interpretação bíblica e isso nos aproximar ainda mais do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de entrar na vida e na casa de cada um. Abençoo esse lar, que ali seja um lugar de manifestação pura do reino de Deus e que nós possamos contemplar uma igreja que a cada dia é mais apaixonada pelo próximo, é mais apaixonada pela Tua palavra e é mais apaixonada pelos planos que o Senhor tem separado para nós. Eu peço que o Senhor esteja cuidando da nossa mente e do nosso coração nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Deus abençoe e que você tenha a ousadia de ler toda a Bíblia e interpretá-la adequadamente. E se precisar de um companheiro de caminhada para isso, você sabe onde me achar. Eu estou à disposição. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Música